Brasileiro é inocentado em caso de crime acontecido na Flórida há mais de 20 anos. Em Massachusetts, o ICE anunciou a prisão de 2 brasileiros foragidos da Justiça de Minas Gerais. Casa Branca anuncia que quer fazer acordo com os republicanos para a segurança na fronteira. Senadora do Arizona denuncia que menos de metade dos pedidos de asilo são concedidos pelos tribunais do país. E tem todos os detalhes do evento do Consulado de Boston, que debateu o combate à violência doméstica. E para mudar essas estatísticas, os especialistas apostam nas fortes parcerias com a comunidade. Olá, boa noite. Muito boa noite. Em Massachusetts, o Consulado-Geral do Brasil em Boston realizou um importante encontro de conscientização sobre a violência doméstica e a importância, claro, de combater esse crime. Além de depoimento de vítimas, o evento também teve orientações de profissionais especializados nesse tema. A repórter Giovanna Locatelli acompanhou esse encontro e tem todas as informações. Os dados da National Domestic Violence Hotline mostram que quase metade de todas as mulheres e homens nos Estados Unidos já sofreram agressão psicológica por parte de um parceiro íntimo durante a vida. A violência entre parceiros íntimos afeta mais de 12 milhões de pessoas todos os anos. E para mudar essas estatísticas, os especialistas apostam nas fortes parcerias com a comunidade. O evento Combate à Violência Doméstica, Cooperação entre Brasil e Estados Unidos, realizado pelo Consulado em Boston, reuniu representantes de diversos setores: empresários, universidades, líderes religiosos, órgãos de segurança e entidades de apoio e acolhimento ao imigrante da Nova Inglaterra e do Brasil. O governo do Rio de Janeiro apresentou as experiências na prevenção e enfrentamento à violência, com participação da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e da superintendente do programa Empoderadas, da Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos do Rio, Érica Paz. A mediação foi feita pela ministra Maria Helena Pena, chefe do setor de assistência a brasileiros do consulado. Especialistas da Harvard Legal Aid Bureau, da Northeastern University e do Child Behavior Institute of Miami falaram sobre a assistência jurídica e psicológica às vítimas nos Estados Unidos. Violência de gênero aqui no país foi abordado por representantes da organização americana Impact e pela polícia de Brookline. Para os especialistas, a troca de experiências entre os dois países fortalece o trabalho que já vem sendo realizado junto à comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. É de grande felicidade para mim, para a nossa equipe e para a secretária Rosângela, poder fortalecer o consulado com ações onde a gente possa, de forma conjunta, integrada, levar política pública para as mulheres brasileiras, falar e mostrar para elas que o consulado brasileiro é uma extensão do Brasil, é uma extensão da casa delas, que se elas estiverem passando por algum tipo de problema, que elas devem vir aqui para o consulado, que aqui tem uma equipe altamente bem qualificada para acolher essa mulher. Para o cônsul-geral do Brasil em Boston, embaixador Santiago Mourão, os líderes comunitários têm um papel importante no trabalho do consulado no combate à violência doméstica. São fundamentais porque eles são os que têm o contato com a comunidade. Eles conhecem a sociedade onde estão inseridos, conhecem as pessoas, sabem quais são os caminhos. Então são fundamentais. E hoje escutamos aqui dezenas de iniciativas. Em Washington, D.C., queda de braço entre governo e Congresso para aprovar novas e importantes verbas econômicas em ajuda à guerra da Ucrânia e também de Israel. Os legisladores estão exigindo que a Casa Branca mude suas políticas migratórias e invista em segurança na fronteira do México com os Estados Unidos. Depois de meses de impasse e na contagem regressiva para o recesso de fim de ano do Congresso, a Casa Branca resolveu negociar. O presidente Biden sinalizou que está pronto para fechar um acordo com os republicanos que comandam Senado e Câmara. Estou disposto a fazer compromissos significativos na fronteira. Precisamos consertar o sistema fronteiriço falido. Ele está quebrado.
O senador pelo Arkansas, Tom Cotton, afirmou que a Casa Branca tem muito a perder se não aceitar as condições impostas pelos republicanos e que isso pode custar um fundo de 106 bilhões de dólares com destino às guerras da Ucrânia e de Israel. And until they accept that reality, the legislation will not pass. Entre as exigências dos republicanos estão a limitação de direito de asilo, mais prisões e deportações imediatas de indocumentados e mais fiscalização nas fronteiras. As organizações de direitos dos imigrantes e direitos civis condenaram as propostas, chamaram de abomináveis e disseram que eram contrárias à história norte-americana de receber imigrantes. E na fronteira sul, imigrantes de todo o mundo seguem se acumulando em áreas de passagem, à espera de serem processados como asilados. Mas, segundo políticos da região, é grande a quantidade de imigrantes que não se qualificam para asilo, mas que sobrecarregam o sistema mesmo assim. Na fronteira de Luckville, no Arizona, não é possível ver o fim da fila de imigrantes que esperam para cruzar para os Estados Unidos. My name is Abdelrazak. I'm from Morocco. Muitos, como Abda, vieram de longe, de África, Ásia, América Central e do Sul. Os requerentes de asilo recebem comida e água de moradores da região através das frestas do muro que separa os Estados Unidos do México. Muito triste e muito É muito triste ver eles passarem a noite assim, com todo esse frio, diz essa voluntária que ajuda quem pode. Já faz semanas que esses imigrantes aguardam para serem atendidos por agentes que trabalham para dar conta do grande número de pedidos de asilo. Mas, segundo a senadora Kyrsten Sinema, a maioria das pessoas não se qualifica para pedidos de asilo. Mesmo assim, elas entram no sistema, o sobrecarregando, entrando no país e meses depois, quando seus processos são concluídos e determinadas as suas deportações, já fica difícil de encontrá-las. Ela diz que uma mudança nas leis é mais do que necessária para que o país consiga acolher quem realmente precisa de asilo. Hoje, pelas leis atuais, o governo federal aceita somente pedidos de asilo por medo de perseguição no país de origem, que envolva questões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Mas no ano passado, menos de metade de todos os pedidos de asilo foram concedidos por tribunais do país. How many people are being released into the country without any interview about whether or not they have a legal claim to this country? A senadora critica a forma como os Estados Unidos aceitam todos temporariamente, permitindo que entrem no país enquanto a justiça analisa seus casos, que na maioria das vezes é negado. Para ela, uma reforma nas leis de imigração vai desafogar a fronteira sul, evitar mais mortes e diminuir os gastos do país com imigração. E ainda falando da fronteira, uma juíza federal proibiu a separação de famílias que cruzam do México para dentro dos Estados Unidos. Essa medida impede que qualquer presidente norte-americano adote políticas semelhantes por pelo menos 8 anos. O acordo anunciado pela Justiça foi fechado entre o governo federal e também a União Americana pelas Liberdades Civis, que representou essas famílias separadas. A proposta também proporciona benefícios limitados, como serviços de saúde comportamental, assistência habitacional e status legal no país por 3 anos. Para a União Americana, esse acordo encerra um capítulo sombrio da história dos Estados Unidos, a separação de crianças dos seus pais. Essa prática tinha sido adotada pela primeira vez na era Trump, no programa Tolerância Zero. Na época, mais de 5 mil crianças foram separadas dos pais e até hoje existem famílias que ainda procuram pelos filhos. No próximo bloco, brasileiro é inocentado em caso de crime acontecido na Flórida há mais de 20 anos. E em Massachusetts, o ICE anunciou a prisão de 2 brasileiros foragidos da Justiça de Minas Gerais. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Na Flórida, a polícia resolveu um cold case envolvendo um brasileiro que já morreu. Ele foi inocentado esta semana de um crime de estupro e assassinato que aconteceu há quase 25 anos. Foram exames de DNA que apontaram o verdadeiro culpado desse caso.
Na época, o brasileiro tinha sido acusado por causa do seu histórico de possíveis crimes contra mulheres. A repórter Cone Rocha nos mostra essa história. Fortunately, through advancements in forensic science, DNA awareness, investigative practices, we've been able to close this case out. Felizmente, através de avanços da ciência forense e com a investigação do DNA, conseguimos fechar este caso. Foi assim que o xerife Gregory Tony, do condado de Broward, abriu a conferência de imprensa esta semana para falar de um crime antigo que até hoje estava sem solução. Exames genéticos solucionaram o cold case e deram à irmã da porto-riquenha assassinada respostas que ela esperava há quase 25 anos, além do senso de justiça. She no deserve it, and even though they have the person in jail, that person gonna get justice. Eileen Trumpner, de 41 anos, foi brutalmente violentada e morta em Broward, no sul da Flórida, em 1998. Na época, a polícia acusou este brasileiro, Roberto Fernandes, pelo crime. Ele era considerado um serial killer, vinculado a vários casos de estupro e assassinato no estado. Ele morreu em um acidente de avião antes de ser preso. Na coletiva de imprensa, o xerife disse que os testes de DNA apontaram que o verdadeiro criminoso da morte de Eileen era Lucius Boyd, que atualmente está preso por outros crimes. Este é o cold case de número 21 que o Departamento de Homicídio e Investigação da Flórida conseguiu desvendar graças às últimas tecnologias e exames de DNA. O xerife terminou a coletiva elogiando os esforços da equipe e afirmou que não importa quando um crime foi cometido, a polícia vai descobrir o culpado e colocá-lo em custódia. Justice has no expiration date. And if you commit a crime, a brutal murder or a rape, whether it's been 20 years ago or tomorrow, we're going to track you down and bring you into custody. Um caso impressionante. E o setor de remoções da imigração norte-americana anunciou a prisão de 2 brasileiros ontem em Massachusetts. Ambos são considerados foragidos da Justiça do Brasil e agora estão presos sob custódia do ICE, onde eles vão ficar até a deportação. A primeira detida é essa brasileira de 35 anos, condenada por agredir e ameaçar violentamente uma criança na cidade de Açucena, em Minas Gerais. O crime aconteceu em 2014. Segundo o ICE, ela estava escondida aqui nos Estados Unidos desde 2021, quando entrou ilegalmente pela fronteira com o Arizona. Um outro preso é esse brasileiro de 43 anos, procurado da Justiça também de Minas Gerais por estupro. Ele entrou de forma ilegal aqui no país, nos Estados Unidos, pela fronteira com o Texas em 2018 e desde então vivia na cidade de Malden, em Massachusetts. Nenhum dos 2 mineiros tem data marcada para a deportação, mas segundo o ICE, isso deve acontecer muito em breve. Logo que chegarem ao Brasil, eles vão ser entregues à polícia e serão encaminhados para o presídio, onde vão cumprir suas penas. E a Polícia Federal do Brasil anunciou a prisão de um norte-americano procurado pela Interpol por lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e também evasão de divisas. Esse criminoso estava escondido no Rio de Janeiro, onde vivia uma vida de luxo, segundo os investigadores. Ele foi detido em um famoso Hotel das Estrelas, na Barra da Tijuca. A PF disse que aguarda a autorização da Justiça para deportar o norte-americano aqui para o país, onde ele vai ser preso. Agora a gente muda de assunto para falar do Oriente Médio, porque a guerra entre Israel e Hamas completou 2 meses. Mais de 17 mil pessoas morreram na faixa de Gaza e 1.500 do lado israelense. A ONU voltou a destacar a crise humanitária na região. Jerusalém afirmou que não há prazo para o conflito terminar. 400 soldados já foram mortos por terroristas no enclave palestino. De Tel Aviv, a correspondente da Record, Denise Odorice, tem mais informações. A guerra contra o Hamas matou mais de 400 militares israelenses até agora, um número maior do que na Segunda Guerra do Líbano, em 2006. Nesta sexta-feira foi enterrado o filho de Gadi Eisenkot, general que integra o Gabinete de Guerra de Israel. As Forças Armadas israelenses atingiram mais de 400 alvos do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Os soldados israelenses estão em Khan Yunis, a maior cidade da região sul do território palestino. Os militares entraram em prédios em busca de túneis usados pelos terroristas. 2 reservistas morreram durante as operações por terra.
Hoje, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu cessar-fogo em Gaza e afirmou que a situação atual é uma ameaça à segurança global. O Conselho de Segurança discutiu o assunto numa votação de emergência, mas os Estados Unidos vetaram a proposta e dizem que interromper a guerra agora poderia germinar num conflito futuro. De Tel Aviv, Denise Dorice, para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente mostra os esforços da cidade de Nova York para combater a alta poluição sonora da Big Apple. E a gente traz os detalhes da aprovação do primeiro tratamento de edição genética para anemia falciforme aqui no país. Nova York é a cidade que nunca dorme e que nunca para de fazer barulho. Mas uma nova medida pode acabar com os famosos e inconvenientes ruídos nas ruas da cidade. É que a prefeitura está instalando câmeras que vão medir o volume do barulho dos carros. A Carolina Camargo mostra pra gente que quem for pego abusando vai pagar multa pesada. Quem mora em New York já sabe, os sons das buzinas, sirenes, ronco de motor e rádio alto são constantes. Mas esse excesso de ruído, que é a maior reclamação dos moradores da cidade, pode estar com os dias contados. A prefeitura vai instalar câmeras que registram barulhos e tiram fotos das placas dos veículos em locais selecionados dos 5 bairros da Big Apple. O sistema vai funcionar automático. Se captar ruídos acima de 85 decibéis de música alta, motor modificado, buzina, vai registrar a placa e mandar a multa para o responsável. O valor pode variar entre $800 e $2.500. A medida dividiu opiniões. Enquanto alguns motoristas reclamaram dos novos radares, os moradores agradeceram a iniciativa. O programa já estava em vigor em Manhattan e no Queens e agora será expandido para mais áreas da cidade de New York. Para mim é uma medida justa e correta da prefeitura. Nova York é uma cidade, por natureza, muito barulhenta. São carros de polícia a todo momento fazendo barulho, sirene de ambulância, de bombeiros a todo tempo, fora a construção também, que fazem muito barulho na cidade. Então essa lei sendo aprovada, acho que vai melhorar bastante a qualidade de vida aqui dos cidadãos que moram aqui nessa cidade. Ainda falando de boa notícia, no sul da Flórida, os idosos vão ter aulas gratuitas de tecnologia para aprender a mexer no computador, navegar na internet sem medo e mexer também em aplicativos e redes sociais. Para muitas pessoas acima dos 60 anos, a tecnologia pode ser difícil e assustadora. Por isso, o Centro Comunitário Senior Planet Miami abriu as portas para os idosos que querem aprender sobre computador e internet. A ideia é auxiliar os adultos mais velhos na era digital, ensinando como navegar na internet, mexer em aplicativos, redes sociais e interagir com a família através do computador. Eles também vão ter aulas de finanças e aprender como acionar médicos via online. O centro comunitário está abrindo as portas em Wynwood, em Miami, e pretende ser um centro de educação tecnológica para pessoas mais velhas. Uma pesquisa da American Association of Retired Persons apontou que quase 60% dos idosos dizem que a tecnologia é muito complicada e que não foi projetada para eles. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos aqui no país, deve aprovar nos próximos dias o primeiro tratamento da anemia falciforme. É um tipo de medicina inovadora que pode trazer esperança para milhares de pessoas que sofrem com essa doença molecular aqui no país. Os médicos explicaram que esse tratamento age direto nos genes. Eles são parcialmente removidos do corpo da pessoa, editados e devolvidos ao paciente. E isso oferece uma cura potencial. Até agora, a única esperança para esse problema era um transplante da medula óssea. Com essa prática inovadora, tudo pode mudar para mais de 100 mil doentes. A anemia falciforme é causada por uma mutação genética que faz com que os glóbulos vermelhos, que contêm a hemoglobina e transportam o oxigênio no corpo, fiquem deformados. Essas células irregulares podem ficar presas nos vasos sanguíneos e causar vários danos aos órgãos, além também de provocar crises fortes de dores que podem durar dias. Essa doença atinge predominantemente os afro-americanos, afetando cerca de 1 em cada 365 bebês nascidos aqui no país.
E depois do intervalo, tem alerta de muita tempestade e até tornado para diversas regiões aqui do país. E a gente fala dos prazos do Serviço Postal, do USPS e do FedEx para o envio de pacotes para que sejam entregues a tempo do Natal. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. E atenção, moradores do Sudeste e do Nordeste dos Estados Unidos. Uma forte tempestade deve atingir essas regiões neste fim de semana. O Centro de Previsão de Tempestades diz que áreas como Arkansas, Louisiana e Texas podem ser afetadas por ventos perigosos e granizos considerados grandes. Essas condições devem permanecer nessa região por pelo menos até sábado à noite. As autoridades avisam ainda que alguns desses sistemas isolados também podem produzir tornados. Por isso, é preciso, gente, atenção. E mais, nos Grandes Lagos, de Ohio até os vales do Tennessee, a previsão também não é das melhores. É bom se preparar para a chegada de fortes chuvas, com um acúmulo de água previsto para até 4 polegadas. E essa chuva pode se estender para áreas do meio Atlântico e o Nordeste conforme o final de semana avança. E esse mau tempo combinado com o ar frio pode provocar neve em algumas dessas regiões. Isso aí, gente. Vamos aproveitar e dar uma olhada na previsão do tempo. Vamos ver o nosso mapa para boa parte do país, como que vai ficar esse final de semana. Olha só. Na região de Boston, mínima de 40. Em Nova York, a máxima não passa de 55. Tempo encoberto em toda essa região, até Atlanta, onde começa a chover durante o final de semana, com máxima de 65. Previsão de bastante sol na Flórida, com máxima atingindo 83 em Tampa. Em New Orleans, sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Em Brasil, a gente tem tempo encoberto. Houston vai chover, mínima de 44. Santo Antônio, aí a gente tem San Antônio, mínima de 44, máxima de 76. El Paso, o sol vai brilhar o dia inteiro, mesmo assim vai estar frio nessa região, mínima de 29. Albuquerque também sol o dia inteiro. Phoenix, a máxima não passa de 68, mínima de 44. Los Angeles, tempo encoberto. Las Vegas, sol entre nuvens, a mesma coisa em São Francisco, nessa região aí. A máxima é de 58 graus e a mínima de 43. E agora tem um alerta para quem quer enviar cartões e pacotes para serem entregues a tempo do Natal. Você, por um acaso, sabe qual é o prazo para garantir que ninguém fique sem presente neste ano? Bom, a gente te ajuda. Sim, até o Papai Noel tem prazos de entrega. E para garantir que todos os presentes estejam sob a árvore a tempo do Natal, esteja atento para as datas de envio dos pacotes. Então, anota aí. O Serviço Postal dos Estados Unidos recomenda que os envios de holidays sejam feitos até no máximo dia 16 de dezembro para garantir que cheguem até o Natal. Mas se você optar pelo serviço Priority, você ganha 4 dias a mais de prazo, podendo fazer o envio até o dia 20. Se o seu presente for enviado pelo UPS, a recomendação é de enviar os pacotes até o dia 19 de dezembro. E se você optar por enviar um presente por FedEx, a instituição avisa. Se entregar depois do dia 15 de dezembro, não há garantias de entrega até o Natal. E nesse mês de dezembro, quase Natal e Ano Novo, é justamente uma época do ano em que as pessoas olham para trás, vendo quem esteve do seu lado, cuidando da gente, atendendo aos nossos pedidos e até prestando serviços. Pois é, olha, é um período para pensar em recompensar as pessoas que nos ajudaram sempre. Olha, não importa a forma que você pretende fazer isso. A generosidade pode ser praticada de diferentes maneiras. Dando um abraço, um carinho ou algumas palavras, ou até mesmo de forma financeira. O que importa é agradecer quem tornou a sua vida um pouco melhor e nunca te deixou na mão. Já pensou nisso? A reportagem é da Eloá Orazen. Seja com presentes ou com presença física, o final do ano é repleto de comemorações. E não se trata de percepção social, não. Uma pesquisa mostrou que organizações de caridade e projetos sem fins lucrativos recebem 30% de todo seu orçamento anual justamente no mês de dezembro, quando as doações acontecem em maior peso. Quem vive aqui nos Estados Unidos tem por hábito gratificar com dinheiro ou mimos os prestadores de serviço.
A cultura das chips ou das gorjetas em território americano é bastante controversa, dividindo a opinião de quem é acostumado com o jeitinho brasileiro de dar gorjetas apenas em restaurantes e sempre com aquele valor bem conhecido dos 10% ou algo bem próximo disso. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu achei a cultura da gorjeta aqui um pouco exagerada, ainda mais porque quem vem do Brasil e converte real para dólar, fica ainda mais caro você comer algo, enfim, algum serviço, principalmente quando não era algo de consumo de alimentação. Então, da gorjeta, no cabeleireiro, para quem te faz a unha, essas coisas não são comuns no Brasil, causou um estranhamento. Então, hoje em dia, como eu faço, eu dou sempre gorjeta, a não ser, é claro, que seja um serviço que não tenha sido legal, mesmo que seja o mínimo. Se for pesar para mim, é só mesmo pelo ato, pela generosidade que você está fazendo ali. Você está entregando $1 que seja, mas pelo menos você está mostrando àquela pessoa que você gostou do serviço prestado. De acordo com a Emily Post Institute, uma organização especializada em etiquetas, é importante retribuir com generosidade quem nos ajuda e faz a nossa vida mais fácil. Por isso, fique de olho nas sugestões de gorjetas. Dog walkers, 1 semana de pagamento em gratificação. Cabeleireiros, valor de um corte como bônus. Babás, gorjetas no valor de até 1 diária. Coletores de lixo, entre $10 e $30. Os especialistas lembram que o importante é praticar a generosidade no final do ano. Quem não puder dar dinheiro, pode agradar com mimos, como quitutes, cartões ou até um abraço. E eu acho importante mesmo como um momento de celebração. Eu pretendo sim dar gorjetas, claro, na medida do possível. Acho que cada um também tem que saber o seu limite. Mas eu acredito muito que quando a gente entrega para os outros, a gente também recebe de volta. Então é um círculo de generosidade que eu acho que a gorjeta traz para a gente essa possibilidade de passar para frente um pouco e também receber. E aí a gente consegue, não sei, ter um pouco mais de gentileza, às vezes numa cidade grande onde falta um pouco disso, sabe? É isso. E como é sexta-feira, dia do nosso beijo, né, Ruth, pro telespectador? Com certeza. E hoje o nosso abraço carinhoso vai para Margarete Ramos, que está sempre ligadinha nas nossas edições, mandando comentários. Margarete, um beijo para você, obrigado pela companhia de sempre. Um beijo enorme, obrigado pela companhia, como a Evelyn falou, e esteja sempre com a gente, acompanhe as notícias aqui com a gente, né? Com certeza. Bom, e com esse beijo carinhoso para Margarete e para todos vocês que nos assistem aí de casa, manda também seu recado que a gente manda um beijo especial, viu? A gente encerra agora, então, o nosso Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês novamente segunda-feira. Você fica agora, então, com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite, gente. Boa noite e bom final de semana.